Energias, eu quero afirmar aqui que existe, né, antes mesmo de eu saber que existia o cinturão de Van Allen, eu não sabia esse nome, né, através de um amigo meu, César. Quem toca em César viaja, né? Então eu vi esse cinturão e vi que os meridianos são rios de energias. E também falei aqui no programa, ao vivo, que o limite do mar não é dado pela terra. Entendeu? O limite do mar, ele é dado pelo cinturão, chamado cinturão de Van Allen. Cadê os likes? Tá aqui, obrigado os likes, tá? Então, assim, o limite do mar seria dado pelo céu. Você vai ver onde eu vou chegar, tá? Esse cinturão eu já vi várias vezes. A primeira vez que eu vi foi com César. Vi também que existe os meridianos. E que os meridianos são apenas riscozinhos para marcar tal. Eles são rios de energia. De um lado a energia gira de um jeito, do outro gira do outro. Então, se você botar uma água e fazer um buraco na bacia, de um lado do meridiano ela gira para o lado esquerdo. Você atravessou o meridiano, do outro gira para o outro lado. Então, os meridianos são energéticos. Equador, essas coisas, né? Os paralelos também. E existem rios de água. O cinturão de Van Allen seria um tipo de uma rede que mantém as coisas aqui embaixo. Água, pressão e o ar e o oxigênio. É como se fosse um domo, mas só que esse domo é de energia. O que acontece? Nós, homens, hoje, estamos criando uma rede de comunicação. Essa rede de comunicação abrangerá todo o mundo. Um cinturão parecido com o cinturão de Van Allen. Só que esse cinturão nosso, ele também pode fazer o que Van Allen faz. O que o cinturão de Van Allen faz? Nunca ninguém te falou isso, né? Seria o grande bloqueio para as pessoas que vão para a Lua, o cinturão de Van Allen, porque ele é radioativo, certo? Tudo bem. Mas, segundo Joilson de Assis, espiritualista, ele diz o seguinte, que o cinturão de Van Allen, eles mantêm os limites do mar e mantêm a densidade da chuva e do vento. Então, se nós mexermos no cinturão de Van Allen, alterarmos alguma coisa desse tipo, né, ou também na ionosfera, que é cheia de íons, que são cargas positivadas, o que poderá acontecer? Responda você que está me ouvindo agora. Você está entendendo? Sim ou não? Falei também que o mar retraiu 3 quilômetros no litoral brasileiro. E mostrei até o nome da cidade, que é uma prova viva dessa, que é a cidade de Lucena, na Paraíba, onde a igreja de Nossa Senhora da Guia, ela fazia divisa com o mar. E hoje o mar está entre 2,5 a 3 quilômetros de distância da igreja de Nossa Senhora da Guia. O que foi que aconteceu para que este mar retraísse? Qual o motivo deste mar retrair? Bem, eu acredito que foi uma alteração no cinturão energético de Van Allen ou na ionosfera. Isso é uma coisa tão grande que a maioria das pessoas não pararam para pensar. Quem foi que colocou esse cinturão? Deus. Para que serve esse cinturão? Só para ficar lá? É um cinturão bonitinho de energia. Cinturão de energia. Segundo Joilson de Assis, esse cinturão, ele mantém a ordem do mar, dos ventos e as chamadas correntes marítimas. Do jeito que existe uma corrente em cima, existe uma corrente embaixo. Por isso que tem tartaruga que anda 20, 30 mil quilômetros. Mas como é que uma tartaruga anda 20 a 30 mil quilômetros se ela não nada tão rápido assim? É uma chamada correntes marítimas. Essas correntes marítimas é formada por quê? Alguns dizem que essa corrente marítima ela é formada por temperaturas. Mas se essas correntes marítimas não forem formadas por temperaturas, se essas correntes marítimas elas forem formadas por energias,
Então, se houver uma alteração no cinturão de Van Allen, haverá uma alteração nas correntes marítimas. Se houver uma alteração energética na ionosfera, então haverá uma alteração no tempo. Quem entendeu? Senhor não. O senhor não está curioso. Senhor não. Senhor não, meu gatinho, ele é tão sabido. Quem é que está entendendo? Eu queria que vocês interagissem conosco e falassem alguma coisa, né? E eu vou ler aqui seus comentários. Regina Cordeiro, boa tarde, pastor. Tocantins é fenomenal. Regina Cordeiro é lá de Gurupi. Nossa querida amada Regina Cordeiro. Um cheiro em você, em Edilon, seu esposo, sua mamãe e seu irmão. Toda a família que me receberam muito bem mesmo. Um cheiro muito grande em todos vocês, tá? Tocantins é fenomenal mesmo. Quem conhece Tocantins se apaixona, tá? Você não está parando para compreender a profundidade das coisas. A Lua influencia nas correntes marítimas. Sim, porque a Lua ela bate direto em cima das correntes energéticas do céu. Entendeu, menino? Entendeu, menino? Esse cinturão de Van Allen, ele, troposfera, estratosfera, ionosfera, ele muda de posição. No momento que ele muda de posição, as marés alteram e sobem. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Então, se nós alterarmos por algum motivo ou alguma ordem o cinturão de Van Allen ou a ionosfera, então nós alteraremos automaticamente todo o equilíbrio do oceano. Aí os caras vêm botar a culpa na Amazônia. Você está entendendo, menino? Pastor, no caso, esse cinturão coloca equilíbrio no mundo, seria isso. Renata Oliveira. Bem, quem pegar, pegou. Gente, eu não posso falar mais profundo porque eu não posso falar mais profundo. Tá? Mas volta o vídeo um pouquinho e você vai entender o que eu estou falando. O cinturão de Van Allen e a ionosfera, que são cargas positivas, eletricamente positivas, elas marcam o nível do mar. O nível do mar não é produzido pela terra. Você, na beira da água, você cava um poço e dá água doce. A água doce não mistura com água salgada. Somente quando vem no rio, ela entra no mar, tudo bem. Mas embaixo, a água salgada não avança. Você pega uma cidade na beira, ou sabe o que é beira? Na beira do mar, pode cavar um poço de água doce. Então, existe um limite energético. Existe um limite energético que mantém os oceanos. E esse limite está escrito na Bíblia, que Deus pôs limites ao mar. E você nunca parou como é que Deus botou limite ao mar? Eu gosto de informação assim, quentinha. Eita, estou todo arrepiado. Preste atenção. A Bíblia diz que eu acredito na Bíblia. Se tiver na Bíblia, eu acredito. Se não tiver, eu não acredito. Que Deus pôs limite no mar. Que limite é esse? Energético. Entendeu, menino? E se nós catucar esse limite? Nós se lascar. Entendeu? Que é uma palavra francesa que significa boa viagem. Então existe um domo energético na Terra. Esse domo foi descoberto por Van Allen. Foi descoberto por Chiquinho também, com César. E esse domo, ele abrange várias camadas. Eu vi várias camadas como se fosse uma rede. E a cor dela era meio amarelinha, meio dourada, meio amarelinha. São limites. E só que os limites do mar não se encontram na terra. Joilson de Assis está explicando. Veja se eu estou falando uma burrice, uma altarice, de um cara idiota que não sabe de nada, ou se tem alguma informação privilegiada aí dos anjos. Os limites do mar não é na terra. Quem segura o mar não é a barreira do Cabo Branco. Não é a barreira da sua cidade. Não é a barreira do mar. Quem segura o mar é em cima. Em cima.
E em cima existe um domo de energia que Van Allen descobriu e que Chiquinho também descobriu. E a Lua altera esse domo, e quando a Lua altera esse domo, dá maré alta. A Lua baixa, dá maré baixa. A Lua tal, tal. Mas se nós catucar com a vara curta esse domo, o que acontece? Se está na Bíblia, eu acredito. Fernanda Farias. Se não está, não acredito. Fernanda Farias. Este limite pode ser alterado pelo homem? Pode. Já está. Pode sim, nós podemos criar. Pode sim, um outro domínio. Pode sim, nós podemos criar. Pode sim, outra rede energética. Pode sim, mas vai precisar. Pode sim, de mais de 10 mil satélites. Pode sim, criar outro domo. Pode sim, e nós se lascar. Isso é um forró aqui do Nordeste que diz, Então, preste atenção. Então, estamos compreendendo a espiritualidade, tá? Os anjos avisam, né? Não se preocupe com cometas. E não se preocupe com asteroides, nem com Nibiru. Porque disso nós cuidamos há muito tempo, disse o anjo a mim. Se preocupe antes com o que o homem pode fazer. Porque com o que o homem pode fazer, nós não pode fazer nada. Nós não pode fazer nada, bichinho. Menino. Tá entendendo? Quem é que tá entendendo? Sim ou não? Sim ou não tá entendendo? Sim ou não? Sim ou não tá entendendo? Sim ou não? Cadê sim ou não? Acenda a luz. Tá aqui. Sim ou não tá entendendo? Boa noite, pastor. Grande mistério mesmo. Pegou, não foi, Brunão? Brunão. Não é nem essa parte aí não, viu, Brunão? É as partes que estão em cima. Não, a terra, o mar é muito grande. Isso não tem... tem, mas não é tão significativo assim, não. Os aterros no mar, que acontece na Ásia, não é tão significativo assim, não. Tá? O negócio é que existe uma rede, um cobertor energético na Terra, né? Nós podemos colocar outra rede, ou podemos alterar que há, ou podemos usar. As rádios usavam as ionosferas. Você já ouviu falar em rádio de ondas curtas? Bem, eu era fanático na rádio do Papa. Eu assistia a missa diretamente do Vaticano. Um pastor assistindo missa do Vaticano, na época não existia internet. Aí eu tinha um rádio cheio de botãozinho. Era um rádio 7 faixas da Motorrádio. Motorola era Motorrádio. E era bom, porque tinha motor dentro. E não tinha Motorrádio, vem de motor. E aí o rádio era muito bom. Por quê? Porque tinha um motor dentro. Motorrádio. Quem que você lembra do Motorrádio? Aí eu apertava os botãozinhos, aí rádio do Papa. Aí só que essa rádio do Papa ela foi processada porque ela dava problemas de saúde nas pessoas, segundo alguns, né? Mas eu amava essa rádio do Papa. Ela era a mais poderosa do mundo. Era, porque hoje, coitada, é uma velhinha perante um fogueiral. Entendeu, menino? Então, eu ficava escutando missa em latim, os padres conversando. Eu gostava, ainda gosto, né? Porque eu não tenho mais rádio Motorola. Motorrádio, o motor foi tirado, o motor, porque tinha um motor dentro do rádio. E quando o motor ligava, ele pegava tudo. E era. Aí, Chiquinho, as rádios de ondas curtas, elas eram poderosas. O cara transmitia lá da Itália, na época, para o Brasil. Eita! E a gente pegava aqui no rádio Motorrádio, Motorola. Motorrado. Aí, o princípio dessas rádios, chamado rádios de onda curta, ou rádios que tinham os numerozinhos, né, as faixas, ela jogava um raio na ionosfera. A ionosfera respondia e jogava o raio de volta para a Terra. Com isso, vinha da Itália para Paraíba. Diretamente da Itália para Paraíba, para Joilson de Assis e Chiquinho assistir. E essas rádios fizeram muito sucesso no passado. Só que essas rádios, elas aqueciam a ionosfera.
Olha, Claudinei colocou motorrádio 5 faixas. Exato, eu tinha um motorrádio que era 7 faixas. Não era 5 não, meu irmão. Quando não sou pouca coisa não, sou pinico cheio, velho. Aí, ó, eu ficava escutando nas faixas. E a minha rádio preferida era a rádio do Papa. Aí tinha outra rádio que eu assistia, que era a Rádio dos Andes. Até hoje eu me lembro dessa Rádio dos Andes. Essa Rádio dos Andes, eu não sei se era no Peru, era no país de língua latina, transmitindo em português. Era Rádio dos Andes, o nome da rádio. Aí tinha pastores, eu não sei se eram adventistas, falando, né? E aí eu mudava para a Rádio do Papa, era diretamente de Roma. Aí Roma transmitia em inglês, transmitia em português, transmitia em espanhol. Aí tinha várias transmissões. Atenção, agora a Rádio do Papa irá transmitir em espanhol. Era uma rádio maravilhosa, eu gostava demais dela. Eu não sei nem se ela está ativa ainda, né? Eu também não tenho mais rádio 7 faixas, motor rádio, não tem mais motores rádio. Agora com a internet nem precisa disso mais, né? Eu assisto programação católica direto, né? Aqui na minha cidade eu gosto muito da programação. Como é o nome, meu Deus? Ô, meu pai, como é o nome? Abraços da Fé. Abraços da Fé é uma programação da cidade, né? E é católica. No seminário mariano, né? Aí tem uns padres que estudam, participar, aí dá cada palestra bonita, eu gosto, né? Então, assim, essa camada energética, ela não foi inventada. Ela existe há muito tempo. O dilúvio alterou essa camada energética. Como é que foi? Bem, ou essa camada era mais baixa, porque ela abrange, ela vai de 600, né? Deixa eu ver aqui. A camada que eu vi foi de quantos quilômetros, meu Deus? Ela abrange muita coisa. Ela é muito, muito, muito mesmo. Né? Ela vai de 1 quilômetro a 9.000 quilômetros. Então, ela é uma faixa muito extensa. Então, o que houve com o dilúvio foi Deus alterou a posição da Lua ou afastou a Lua de nós. O que é que Deus fez para provocar o dilúvio? Segundo Joilson de Assis, Deus alterou a rota da Lua. Ou seja, por quê? A Lua era mais próxima. Vamos dizer que a Lua tem 9.000 quilômetros, né? Mais ou menos, né? 9.000 quilômetros e meio. Então a Lua estava a 4.000 quilômetros. 1.000, é? Não, peraí. Qual é um ano-luz? Um ano-luz, um minuto-luz, né? A Lua é 1 minuto-luz da Terra. A luz era a metade. A distância da Lua era a metade. Com isso, esse domo era mais baixo. E o ar, oxigênio, era mais concentrado. Também havia mais oxigênio. Tá? Deixa eu ver aqui, distância da Lua. Tá? Olha, vai fazendo pergunta, gente. Ou vai respondendo, tá? Distância da Lua e da Terra. Pronto. 384.000 quilômetros. 384.400 quilômetros. Pois dá pra mandar 400 só. Então é 384.000 quilômetros a distância da Lua. Da distância Lua-Terra. Então, a Lua, antes do dilúvio, ela deveria estar entre 150.000 quilômetros, mais ou menos. E vou dizer mais. Olha, quer mistério? Diga assim, eu quero mistério, pastor. Diga aí, para eu ficar legalizado. Fala mistério, pastor. Bem, vamos falar mistério, tá? Lá, 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 lá. Posso falar? Quem é que vai perguntar? Fala mistério, pastor! Lá, 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 lá. Então, essa Lua mais próxima da Terra, ela mudava a pressão barônica, tinha mais oxigênio e ozônio. Fala mistério, pastor! Laudete Goldinho Ramos. Fala mistério, pastor! Eliane Maria Lima. Vamos lá. Então, mundo pré-diluviano, época de Lilith, época de Adão e Lilith, a primeira mulher de Adão, tá? Então, a Lua era
mais ou menos a 150 quilômetros, 1000 quilômetros da Terra. A metade do que ela é hoje. Então a Lua, quem era doido assim, que nem eu, na Lua... Então a Lua era muito próxima. Hoje dava para jogar uma pedra na Lua. Mais ou menos as noites não seriam noites. As noites seriam, assim, uma tenúbria gostosa, né? Então... e esse cinturão de Van Allen era muito mais próximo da Terra. Com isso, alguns minerais eram líquidos. Prata era líquida, ouro era líquido. Eita, gostou? Gostou? Joilson de Assis, só pode ser um doido dizer que ouro era líquido. O ouro era líquido. Era, menino. Não pode um mineral virar líquido? Pode. Não pode. Não pode. Me diga aí o nome de um mineral líquido. Um mineral muito líquido. Vibração total. Edinora Soares Alves. Aqui você aprende mistério. Olha o mistério, lá vai o mistério. E chutou e o mistério bateu na trave. Agora lá vai Joilson de novo e tome mistério. Tome! É gol! Chiquinho tá afirmando que o ouro era líquido? Sim! E o silício também. Sim! Gol de Chiquinho! Esse Chiquinho é demais, vixe Maria, ele gosta de fazer gol. Vamos lá, Chiquinho! Tá tudo animado aqui. Chiquinho fez o primeiro gol. E Chiquinho afirma que o ouro era líquido. Diz bem o mercúrio. O mercúrio é líquido. O mercúrio é liquidozinho. O mercúrio é liquidozinho. O ouro era liquidozinho. O ouro era liquidozinho. O silício também. O silício também. Existia muitos minerais que hoje é pedra. Antes era líquido, hoje é pedra. Ai. Então, menino, existia um chamado plasma. Não é plasma não, Chiquinho, é plasma. Plasma. Oxi, plasma não, é plasma. Plasma. Então, o plasma, os plasmas de plasmar, assim, o plasma, ele transformou muitas coisas líquidas, tá entendendo? Em ouro. Entendeu? Tinha muitos animais também que tinham muito silício, né? É o que aconteceu, tá? Com a mulher de Ló. Ela pecou, gente? Pecou. Mas as filhas dela fizeram pecado pior do que ela e não viraram pedra. Tá? Se todo mundo que pecasse virasse pedra, hein? E por que ela virou pedra? A destruição de plasma. A destruição de Sodoma e Gomorra foi plasmática. Aquilo foi uma bomba eletroplasmática dos anjos. Os anjos Oxi, e anjo tem bomba, é? Se anjo não tem espada? Oxi! Tu acha que a gente inventou isso? Tudo vem dos anjos. Se o anjo tem uma espada e você tem uma espada, entendeu, menino? Você tem bomba, o anjo também tem bomba. Aquilo foi uma bomba que Deus soltou em cima de Sodoma e Gomorra. Bomba de plasma. Sabe o que é plasma? Sei não. Segundo os meus conhecimentos extraterrestres, trata-se de uma emanação energética atômica, que altera a conjunção de alguns materiais químicos, trazendo à tona alguns que ficam liquidefeitos e outros que ficam pedrifeitos. Oxi! Sim, algumas coisas que são pedra vira líquido e algumas coisas que são líquidas vira pedra. Mas no caso, foi alguma coisa que veio pelo jói. Era uma bomba de hidrogênio. Mas não transforma a pessoa em sal, né? Uma estátua, né? Então, é plasma. Então, os plasminha, quando a Lua foi afastada da Terra, houve disfunções plasmáticas.
tipo super relâmpagos. Lembre-se que os relâmpagos são úteis. Você vive graças a Deus e aos relâmpagozinhos. E é? Qual é a utilidade dos relâmpagos? Qual é a utilidade dos relâmpagos? Qual é a utilidade dos relâmpagos? A terra só permanece viva por causa dos relâmpagos. Qual é? Qual é a utilidade dos relâmpagos? Vamos lá, classe, avise. Bem, aqui você participa, você tem a chance de participar, tá? Para que serve os relâmpagos? Porque um relâmpago é uma manifestação eletroplasmática. Como é? Os relâmpagos são uma manifestação eletroplasmáticas. E é eletroplasmática, sim. Espírito é feito de plasma. Foi fogo e enxofre, pastor. Sim, fogo e enxofre é aquilo que a gente conhece. Né? Tem coisa que a gente não conhece, então a gente diz parecido com fogo e enxofre. Né? Aquilo foi uma bomba dos anjos. Relâmpagos equilibram? Sim, mas que tipo? Qual é a utilidade do relâmpago? Conduzir energia para a Terra? Não! Você vai ficar admirado, velho. Nós vivemos graças a Deus e aos relâmpagozinhos. Meus relâmpagos, para babababa, é o relâmpagozinho, equilibra a energia da Terra? Também, mas não é isso não. Vamos ver quem acertar, eu vou tirar meu chapéu de jalapão. Minha mãe dizia que os relâmpagos acalmam a chuva. Também. Meus relâmpagos, para que serve? Existem relâmpagos na nossa cabeça, né? Tudo que acontece no grande, acontece no pequeno. Tudo que acontece no macro, acontece no micro. Macro, micro, macro. Entendeu? Morro de medo de relâmpago. Eu também. Força magnética, Suelen? Também. Dizem que espalha iodo na Terra, os relâmpagos. Também, mas não é isso não. A maior importância dos relâmpagos. Os relâmpagos, que produz? Os relâmpagozinhos, bzz, 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 bzz. Os relâmpagos têm várias utilidades. Os relâmpagozinhos. Eita! Vou tirar meu chapéu de jalapa e vou também tirar o meu chapéu de juju. Chapéu de judeu. Salve Jerusalém, cidade do grande rei bendito. Aqui o chapéu de juju. Fernando Bartolomeu. E aqui o meu chapéu de jalapa. Eu tirei meu chapéu para quem? Bruno Paz. Ozônio! Os relâmpagos produz ozônio. Os relâmpagozinhos produz ozôniozinho. São bilhões de litros de ozônio, que os relâmpagos produz. Os aviões queimam ozônios com sua turbinazinha. Ninguém fala disso. Bzz, 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 bzz. A Terra precisa de ozônio. Ele é produzido pelos relâmpagozinhos. Bzz, 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 bzz. Você pensava que destruía o ozônio com seu punzinho. Alguns dizem que o pum dos bois acaba o ozônio. Vamos botar uma rolha nos boizinhos. Quem acaba o ozônio tem muitas coisas, entre elas os aviãozinhos.
bzz, 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 o ozônio se encontra depois de 8.000 metros e vai adiante até 20 e tantos. Os aviãozinhos bzz, 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 come ozôniozinho. Bzz, 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 bzz. São bilhões de litros de ozônio numa turbina. Bzz, 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 bzz. Lari, lari, lara, lari, lari, lara, la, 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 la. E os boizinhos são os culpados. Os boizinhos são os culpados. Com seus punhos fedidos, seus punhos fedidos. Bzz, 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 bzz. Os caras protetores da mula sem cabeça, donos das ingues, dizem que são os bois que ficam soltando pum. Pá, 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 pá. Coitado dos bois de Araguaína, coitado dos bois do Rio Grande do Sul. Não pode soltar mais um pum, não pode soltar mais um pum, senão o mundo acaba. Pá, 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 pá. Imagina o estado de São Paulo, com 11 milhões de habitantes, soltando 3 pum por dia. São 40 bilhões de puns todos os dias. Pum, 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 pum. Graças a Deus, que existe relâmpagos. Cada relâmpago daquele produz ozônio que protege a terrinha. É o boi soltando pum e a atmosfera produzindo relâmpago. E tome pum, e tome relâmpago. Lari, lari, la, la, lari, lari, la, 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 la. Meu amigo, pare de soltar esses pum fedidos para não estragar a nossa camada de ozônio. Por favor, deixe de comer batata, batata com ovo. Gostou da música? Gostou? Eu gostei. Sonhão. Eita, então os relâmpagos produzem ozônio. E os ozônios. Então é o seguinte, quando Deus afastou a lua, né? Bem, tem uma dúvida aí minha se Deus afastou a lua e mudou a rotação da lua, né? A lua nunca mostra as costas. Quem é que gostou da musiquinha? A murga. Ou então um canteiro. Ou então um canteiro. Então, eita, Mas no reportagem, hein? Vamos defender a Terra, não solte mais pum. Proteja o seu planeta. Meu marido solta pum demais. Minha mulher também tá danado. O pessoal não tá protegendo o planeta. Você tem que proteger o planeta, tá? Por favor. Mas nós iremos cobrar uma taxinha. O quê? É uma coisa simboca. Simboca? Simboca. Tu sabe o que é simboca? Não. É da parafuseta da rapimboca. É uma coisa simboca. Só para proteger a camada dos puns. Ai, meu Deus, a gente não pode nem soltar mais um pum. Então, preste atenção. Quando Deus afastou a lua, então houve relâmpagos pré-históricos, daquela descomunal, daquela que acende e o cabelo fica em pé. Não tem aqueles relâmpagos que quando dá o cabelo da gente fica em pé? Então, alguns gigantes, alguns mamutes viraram pedras de imediato. Ou seja, os minerais que estavam dentro dos seres viraram tchum, entendeu? Pedra. O que aconteceu com a mulher de Ló? A mulher de Ló virou pedra. Bem, a Bíblia, ela deixa pistas, né? A Bíblia a gente fala uma coisa, a Bíblia diz A, e atrás do A tem um B, tem um C, tem um D. A Bíblia dá a pista, houve gigantes, a mulher virou pedra. Então nós encontramos hoje mamutes enormes, homens de 20 metros, todos petrificados. Então, quando a lua foi afastando, né, passou um ano para a lua afastar. Um ano, sim. O dilúvio não durou 40 dias e 40 noites. A chuva durou 40 dias e 40 noites. O dilúvio durou um ano. 300 e alguns dias.
Tem alguns relâmpagos, pastor, parece que o céu está quebrando. Depois do relâmpago, você sente um cheirinho. É um cheirinho de enxofre. Entendeu? Enxofre. Que o ozônio, ele tem cheiro de enxofre. A minha esposa é ozonioterapeuta. Eu boto ozônio nos buracos. Nos buracos é do ouvido. Para ficar inteligente. Então, eu tomo ozônio toda semana. Você já toma, Tomo. Então, o ozônio tem um cheirinho de enxofre. Será que por isso a mulher virou estrata de sal, fogo e enxofre? Porque quando se tem um raio muito forte, o cheiro é de enxofre. O que é uma máquina de ozônio? Bem, a máquina de ozônio é um aparelho que ele dá 13.000 volts dentro dele. Ele fica soltando raios de 3.000 volts. 13.000 volts. Vai transformando oxigênio em ozônio. Porque o ozônio é o pai do oxigênio. Ele vai quebrando a molécula do ar. Aí tem aquele cheirinho de enxofre no ar. Quem é que já tomou ozônio aí? Diz, eu! O ozônio tem cheiro de enxofre. E toda vez que é um raio muito forte, surge um cheirinho de enxofre no ar. Olha a pista. Olha a pista. Fogo e enxofre. Fogo e enxofre. Não é que caiu pedra de enxofre. É que o raio dá cheiro de enxofre. Gostou? Hoje eu tô misterioso demais. Eu tô. Tá, Chiquinho? Revela o mistério, Chiquinho. O que você escuta aqui é informações Tabajara, tá? Não tem outro lugar, não. Eletricidade estática tem alguma coisa a ver com ozônio? Tem muita eletricidade estática, tem. Mas o ozônio, quando ele é produzido, né? Às vezes eu gosto de botar ozônio na roupa, é quando você cheira a roupa, tá aquele cheirinho de enxofre, não é um cheirinho gostoso, mas é enxofre. Depois de uma tempestade de raios, você sente aquele cheiro de enxofre no ar. Você está entendendo? Não. Então, a Lua, no afastamento da Lua, ou seja, a Lua foi se afastando da Terra, então essa camada de Van Allen, ela foi alterando. No momento que ela foi alterando, o lugar que era mar virou terra. O lugar que era terra virou mar. O deserto do Saara era um lago do Saara. O rio Amazonas corria ao contrário. Então foi mudando toda a crosta da terra, né? Porque existem relatos de índio que brilhos no céu aconteciam enquanto a terra debaixo da água ficava como uma gelatina. Bem, esses relatos mostram o dilúvio não é só relatado por jujus, por judeus não. O dilúvio é relatado por egípcios, maias, astecas, incas. Então, cada um diz uma coisa e nós podemos pegar um de cada coisa e ver mais ou menos o que aconteceu. Então havia brilhos no céu, relâmpagos incríveis. Você está entendendo? Isso mudou a procedência de alguns minerais, né? Alguns minerais que eram líquidos viraram sólidos. E alguns minerais que eram sólidos viraram líquidos. Alguns continentes desapareceram, como o Atlântico. O Atlântico era um continente seco. Eu já estive lá no fundo do Atlântico, numa cidade das energias. Tá? Veja aí no nosso canal. Cidade do fundo do mar, Joilson de Assis. Eu conto um sonho que eu tive lá. O Atlântico inteiro era um oceano sequinho, sequinho, sequinho. O deserto do Saara era um lago maravilhoso, de água maravilhosa. A Amazônia não tinha árvores. A Amazônia tinha árvores, mas não eram essas árvores que tinha. Então, com esse afastamento da Lua, toda a crosta da Terra mudou, os relâmpagos incríveis transformaram homens em estátuas, né? Então, e a pressão babá, sabe o que é a pressão babá? Barônica, mudou. Com a pressão barônica mudando, então ficamos mais sensíveis. Nós precisamos de pressão. Por isso que existe a câmara de Bar. Já ouviu falar na câmara de Bar? A câmara de Bar cura pessoas, cura diabetes, cura câncer. Estuda aí sobre a câmara de Bar e procure um médico. E ele vai falar, olha, a câmara de Bar, ela existe. Você procura um especialista. E como é que funciona a câmara de Bar? A câmara de Bar, ela funciona assim, funciona assado. Procure informações. O que é a câmara de Bar? Descobriu que o homem com mais pressão ele adoece menos.
ele oxigena mais a carne. Então eles botam 5 pessoas dentro de uma câmera e eles metem oxigênio dentro dessa câmera e arrocham o nó. Aí as pessoas soam as doenças e oxigenam a carne. Aquela ferida que não sarava, sara. Aquele problema de vermes, acaba. Então a câmara de Bar é a ciência do futuro. Eu creio que, se não destruírem essa ciência, né, eu acho que daqui uns 10 ou 20 anos vai ter uma câmara de Bar em cada cidade. Mas as grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, capitais do Brasil, tem câmara de Bar. E tem os médicos especialistas em câmara de Bar. E o que eles fazem, pastor? Eles enfiam alguma coisa na pessoa? Enfia. Enfia o quê? Oxigênio. Então a terra ela era mais socada, tinha mais oxigênio. Então o negócio do Van Allen, ele abriu mais. Quando ele abriu mais, mudou o clima da terra. Porque antes do dilúvio não chovia, subia um vapor da terra e regava toda a terra. E aí, quando esse cinturão foi aberto, agora passou a chover. Lembre-se que quando ele era fechado, subiu um vapor. Quando ele abriu, passou a chover. Então, se alterar o cinturão, altera. Você está entendendo? E o pior é que nós já descobrimos maneiras de alterá-lo. O cinturão de Van Allen. Se você voltar o vídeo direitinho, você vai ver que eu estou te dando informações muito fortes. Mas muito fortes mesmo. Estou falando de uma forma simples. Chiquinês, que chiquinês é linguagem do Chiquinho. Mas são informações, se você pesquisar no Google, no YouTube, você vai entender o que eu estou falando, tá? E o que tem a ver isso, pastor? Tem a ver que no momento que o cinturão de Van Allen foi alterado por Deus, o clima da terra mudou. E onde era deserto passou a chover, e onde era chuva passou a ser deserto. Os continentes alteraram, porque a água obedece à energia. A coisa que mais obedece à energia no mundo, é água. E você é 70% água. Se você botar água, a água obedece à gravidade. Pegou ou não pegou? A água obedece o quê? A gravidade. Aprendeu ou não aprendeu? A água obedece ao quê? O nível é feito de quê? De água. Se você botar uma água numa descida, ela fica reta. Se você botar água num copo, por exemplo, a água está dentro do meu copo aqui, o café. Se eu for dobrando o café, ela vai ficando no nível, ela não sai do nível de jeito nenhum. Então, a água obedece a lá em cima, ó o dedinho, o cinturão de Van Allen. A água obedece à gravidade. A água obedece ao cinturão energético. A água soterrou a Amazônia, sim. A Amazônia é uma grande... veja aí, mistério da Amazônia, Joilson de Assis. A Amazônia é a mãe do mundo, tá? E o mistério da Amazônia não é em cima, não. O mistério da Amazônia é embaixo. Cavernas enormes, tamanho de São Paulo. Parece exagero, né? É de São Paulo, Então, preste atenção. O dilúvio, como a água obedece... olha, preste atenção, vamos lá. Quem está prestando atenção comigo? A água obedece o quê? A gravidade, certo? A gravidade é o quê? Uma energia. A gravidade é uma energia que a água obedece, certo? Quem é que altera a gravidade? A Lua. E o cinturão de Van Allen. Pegou, não pegou? Pegou, não pegou? Pegou, não pegou? Então... a água obedece à Lua e o cinturão de Van Allen, sim, que é um andomo energético existente entre nós, sim. Então, se nós mexe na Lua ou mexe no cinturão, nós se lasca. E Ai. Entendeu? Eu quero que vocês digam o que é que você entendeu para eu ir para perguntas e respostas, tá? Eu vou mudar de assunto. Se você quiser saber mais, coloca assim, como é que aconteceu o dilúvio, Joilson de Assis, tá?
É, tudo conectado, né, pastor? Sim, a gente pensa que o oceano é o bebê. Dedé, Cessé, a terra. O oceano que existe ao nosso redor, ele obedece a um mapa que está lá em cima. E esse mapa está desenhado no cinturão de Van Allen. Allen. Anota aí, cinturão de Van Allen. Allen, A-L-L-N. Entendeu, menino? No dilúvio, conforme a água foi baixando, a terra foi inclinando, pastor, pelos polos alterados. Tempestades magnéticas está acontecendo de novo. Sim, mas não é Deus, não, tá? Tá, menino? Meus dedinhos nos botões, tu, 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 bzz, 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 bzz. Meus dedinhos nos botões, bzz, 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 bzz. Meus dedinhos têm poder, meus dedinhos têm poder. Ai, eu me arrepiei todinho. Então está aí a explicação porque houve o dilúvio. Esse estudo é para provar que a existência do dilúvio, que é citado em toda a terra, em todos os povos, como é que aconteceu o dilúvio? Foi Deus que fez o dilúvio, mas como ele fez? Que é isso? Isso é autoridade. Oxi, senhor não. Entendeu, senhor não? Senhor não. Entendeu? Senhor não. Senhor não. Senhor não é o meu gatinho, ele é tão sabido. É um gatinho que eu tenho aqui debaixo da mesa. Meu gatinho. Se você tiver alguma pergunta, faça agora, né? Cristina está certíssima. Cinturão de Van Allen. Aline Lima. Amazônia, Chiquinho viveu lá na cidade de Ouro. Sim, eu era maiazinha. Antes dos maias existir, porque os maias é um nome que botaram depois. Tá, Chiquinho existiu lá na época de Cristo. Se a gente mexer, lua mexe, cinturão mexe, o equilíbrio, e mal lascou. Suelen de Jesus Cristo. Suelen de Jesus Oliveira. Oxe, é de Jesus Oliveira? Gostei, obrigado pela participação, tá? O senhor sabe, tem um país que compra chuva? O senhor sabe que tem um país que compra chuva? Nazira! Um cheiro, Nazira. Fala aí, Nazira, que país é esse? O homem pode provocar? Claudinei, sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Ok? Então, muito obrigado pela participação. Deixa o seu like. O seu like é muito importante. Quantos likes eu já vou? Eu vou com 209 likes. Olha aí. Obrigado! Agora vamos para ping-pong. Eu quero ping-pong. Pergunta e resposta rápida. Pergunta, tá bom? Pergunta e resposta rápida. Tá bom? Preparei. Eu vou ajeitar aqui o estúdio. 5 minutos eu volto. 5. Não, 5 é muito. 3. 3 minutos. Não, 1 minuto. Tá bom.
Ô, Chiquinho. Solta sim ou não, Chiquinho. Sim ou não. Chiquinho. Solta o rabo de sim ou não. Sim ou não. Acenda a luz, Chiquinho. Cadê a luz? Sim ou não. Peraí, chega. Esse gato é muito fofo. Ele é lindo demais. Calma, Chiquinho. Solta o gato, Chiquinho, um pouquinho. Não. Chiquinho. Acenda a luz. Não. Sim ou não? Chega. Acenda a luz, Chiquinho. Sim ou não. Ô, Chiquinho. Acenda a luz pra gente conversar com o povo.